você estava na internet nos dias de hoje, nos dias atuais, inclusive no dia 10, que foi ao total de, quando eu estou gravando esse vídeo há 5 dias atrás, com certeza você se deparou com a péssima notícia que o Hansung, do ENHYPE, saiu do grupo. E eu queria comentar um pouco sobre isso, e talvez não só sobre esse caso. Enfim, se você ainda não ouviu esse caso, eu vou contar um pouquinho pra você. O que acontece que foi lá na tarde do dia 10 de março desse ano ainda, né, obviamente, foi anunciado a saída do Hansung de uma forma totalmente do nada. Foi tipo, acordei, gente, saí do grupo. Ponto. E assim, eu quero focar um pouquinho nesse caso, porque eu estou revoltada e impressionada com esse caso, tá? E vocês já vão entender por mais. Vamos lá. Um tal motivo dele querer sair foi a carreira solo, e ele falando sobre, isso tá escrito na carta dele, né, que ele lançou na internet, se não me engano, pelo Instagram. Ele falou que ele queria focar solo, porque ele tinha ideias pessoais, ele não queria que isso atrapalhasse o grupo. Ok, né, fazer o quê? Cada um segue com a profissão que você quer, na área profissional que você quer. Mas o problema está... O problema, né, eu acho que a consequência disso é o que eu mais quero comentar. Eu vou separar esse vídeo em 2 partes. Uma comentando só sobre a decisão burra que a HYBE teve, e a outra é a consequência que teve. Então, vamos lá. Porque eu acho que isso foi uma decisão muito idiota. O ENHYPE lançou um comeback há literalmente 1 mês atrás. Se eu não me engano, é exatamente há 1 mês atrás. Eu lembro que foi algum dia de começo de mês, do mês passado. Ok, até aí. Cara, a música, que é Knife, hitou muito, ainda mais com a outra versão de um outro membro, que agora eu esqueci qual foi essa versão, mas eu só sei que essa música hitou. Então imagina, você tá com um grupo que já é querido pela comunidade K-pop, que vem tendo hits atrás de hits desde o seu debut. Eu inclusive acho que eles estavam numa das melhores eras possíveis, porque assim, não estavam levando hate sobre a música, estavam sendo bem aclamados, e aí do absoluto nada você retira um membro que, querendo ou não, era muito importante pro grupo. Mas aí você tá falando e você tira esse membro do grupo porque fala que o entregante quer seguir carreira solo. Vamos lá. Eu posso citar vários casos de grupos que são um grupo e tem solistas. Posso citar o Twice, que isso acontece. Posso citar agora o ITZY, que tá com o debut da Hyuna, e tem o debut da Regi como solistas, e dá pra você continuar. Dá muito bem pra você continuar. Então, não parece muito suspeito você querer tirar um idol só por causa de carreira solo? Sabendo que, querendo ou não, isso até dá mais fama pro grupo, porque às vezes você descobre o solista, aí vai pesquisar sobre o solista e descobre que ele tem um grupo, e aí você vira fã do grupo. Isso é algo muito natural de se acontecer. Então foi uma decisão tão estranha, e ainda mais a forma que ela veio. Que ela não veio numa época boa, foi uns motivos muito estranhos, sabe? Não era o time certo. Eles deram essa notícia na pior época possível, que é na época que eles estavam tranquilos, na época que eles estavam com um recente comeback lançado, recente entre aspas, né? Mas assim, dá pra falar que é recente. Então, assim, como isso foi aceito? Como essa decisão foi aceita? Tudo bem, pode até vir do idol, né? Pode vir até do Hansung mesmo. Desculpa se eu falar o nome dele errado. Mas vocês não acham que é uma ideia um pouquinho tosca e muito arriscada, com consequências que podem ser muito ruins? Mas antes de continuar, oi, meu nome é Aninha, sua amiga que fala de K-pop e que sempre esquece de fazer a introdução. Perdão. Mas antes de falarmos da consequência, já deixe seu like e seu comentário sobre esse assunto, porque eu vou querer muito mais conversar com vocês sobre isso que está me revoltando. Nossa, é só eu começar a falar que começa uma barulhada. E que coisa acontece que é só eu ligar o microfone pra falar, começa uma barulhada aqui. Enfim, vamos logo pra recepção do público sobre essa escolha que a HYBE e talvez o membro em si teve. Gente, foi péssimo, né? Obviamente foi ruim. Tanto que foi tão ruim que furou a bolha do K-pop. Eu não sei como isso conseguiu furar a bolha do K-pop. Eu vi matéria do G1 antes de vir gravar esse vídeo. Você tem noção que a matéria do G1
sobre esse caso. Gente, sem contar que foi avistado caminhões na empresa de fãs revoltadas. Sim, caminhões, sabe? O povo gastou uma grana pra falar que odiou essa decisão, né? E assim, se eu tivesse dinheiro eu também mandava, porque, vamos lá, né? É porque a Hybe também me estressa. Eu tenho um negocinho ruim com a Hybe, que eu olho assim pra ela e falo: ai, meu santo, não bate contigo. Eu não consigo gostar da Hybe. Só nos grupos. Mas, voltando ao assunto, uma coisa muito comum no K-pop são essas manifestações, né? Que são manifestações que geralmente você manda algo ruim pra frente da empresa. Só que dessa vez foi tão intenso que eu fiquei surpresa. E olha que eu já tô no K-pop há mais de 5 anos. Isso já aconteceu a rodo. Só que dessa vez eu fiquei impressionada com a agilidade das pessoas em mandar esses caminhões, fazerem protestos online. Assim, eu acho que não tinha dado nem 3 horas desse anúncio e já tinha várias petições. E eu sei que tinha essas petições porque eu recebi uma petição e, assim, não fazia nem um dia, não fazia nem 5 horas que o anúncio tinha saído e já tinha uma petição com um monte de gente assinando falando que não queria essa decisão. Aí eu fiquei gag. Enfim, eu só queria comentar sobre esse assunto, dar os meus 5 centavos de opinião que eu tenho sobre. Mas eu tô até pensando na semana que vem gravar outro vídeo desse tipo, falando sobre expulsão, só que um pouco mais profundo do que só esse caso, porque aqui em casa as coisas estão um pouquinho difíceis, porque eu estou de mudança, então tá um pouquinho difícil separar tempo pra estudar, pra gravar e editar aqui pra vocês, mas eu prometo que vai ter vídeo sim, tá? Um beijo e até o próximo domingo.